18 a 21. Êxodo, capítulo 20, versos 18 a 21. Farei a leitura, os irmãos acompanhem. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura, onde Deus estava. Irmãos, você já escalou o Everest? Ou você já presenciou, já testemunhou uma erupção vulcânica? Ou então, você já visitou, já viu as pirâmides do Egito? Você já nadou com tubarões? Você já assistiu uma aurora boreal que não fosse pela internet, na sua frente? Você já viu isso? Você já sobrevoou a Cordilheira dos Andes? Irmãos, você já fez algo, já presenciou algo, já viveu alguma situação na sua vida, algo colossal, algo memorável, algo que você jamais esqueceria, que te trouxe uma sensação, um sentimento único, como algumas desses exemplos? Irmãos, esse texto ele nos mostra uma das cenas mais imponentes, grandiosas, que nós vemos em toda a Bíblia, onde o povo ouve a voz de Deus, Deus falando diretamente a eles. Eles ouvem Deus falando com eles. E isso é tremendo. A imagem do texto, a imagem que o texto forma em nossas mentes é algo inexplicável, algo que realmente deve trazer temor. E só para a gente entender um pouco, irmãos, o que está acontecendo aqui nesse texto, o que está acontecendo nessa situação? Vocês se lembram, no livro de Êxodo, no começo do livro de Êxodo, Deus vê o seu povo preso no Egito, sendo afligido, e Deus liberta aquele povo, e há toda uma sequência de atos onde Deus vai encaminhando todas as coisas e de forma grandiosa ele liberta o seu povo. Grandiosa a ponto de nós vermos as pragas, como que Deus trata com o Egito, trata com os egípcios, com o faraó. Nós vemos em seguida Deus abrindo o mar para que o povo passasse. Então, Deus ele está se mostrando ao seu povo. Você lembra que no livro de Gênesis nós vemos a história, o começo da história do povo de Deus. Nós vemos os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Mas nós vemos episódios onde nós vemos normalmente o patriarca, esses patriarcas, sua família, mas ainda não é um povo de Deus. E o livro de Êxodo vem mostrar Deus formando o seu povo, Deus escolhendo, livrando o seu povo, separando esse povo, e como que Deus formou esse povo, como que Deus está agindo para que esse seja o seu povo. E depois de Deus fazer grandes coisas, o povo atravessa o mar que Deus abre, é liberto dos egípcios que caem no mar, e eles chegam até o monte do Senhor. Eles chegam lá onde Moisés sobe o monte. Moisés vai falar com Deus,
E no verso 19, nós já vemos essa cena do monte pegando fogo, o monte Sinai fumegava, capítulo 19, verso 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e o Senhor a Moisés para o cima do monte. E aí Moisés vai subindo mais o monte, e Deus continua falando com ele. Deus manda, inclusive, que o povo não subisse o monte, não chegasse no monte. Existia um perímetro ali de distância. E no capítulo 20, comecinho do capítulo 20, nós vemos o ápice disso, dessa cena. Quando Deus dá os 10 mandamentos. Deus, da sua própria boca, fala ao seu povo os 10 mandamentos. E esse é o cenário do que está acontecendo. Deus fala com o povo. E assim que Deus dá os 10 mandamentos, vem esse texto que nós lemos, que o texto continua, né, fala dos trovões, dos relâmpagos, e não é porque tinha parado, mas, na verdade, o autor aqui só está realçando que isso ainda está lá. O monte ainda está pegando fogo. Essas coisas tremendas ainda estão acontecendo. Isso, irmãos, isso nos mostra, isso nos fala quem é Deus, quem é o Deus das Escrituras. Isso nos fala também sobre quem nós somos como povo de Deus. Quem nós somos, como é a nossa vida. Meu primeiro ponto, irmãos, é que, aliás, voltando, né? O meu sermão tem como tema o que acontece quando pecadores encontram a Deus. É isso que nós vemos aqui, o povo de Deus, pecadores, encontrando a Deus no monte e ouvindo a voz de Deus diretamente a eles. E o meu primeiro ponto é que eles reconhecem a sua própria realidade. Nós, como pecadores, quando nós encontramos a Deus, nós reconhecemos a nossa realidade. Nós podemos ver aqui no texto, irmãos, essa visão de Deus, da glória de Deus ali se manifestando, a grandeza de Deus, uma imagem inimaginável, né, de como algo natural na nossa mente. E a gente vê que isso é um crescente. A gente vê lá no capítulo 19, Deus começa a falar, aliás, Moisés começa a falar com o povo, e Moisés fala sobre como eles foram libertos do Egito. Então, eles estão lembrando de tudo que está acontecendo, de como eles foram libertos por uma forma grandiosa, miraculosa, como que Deus agiu com eles. E tudo vai crescendo, aquelas tempestades ali, tudo que está acontecendo ali, e até culminar em Deus entregando a sua lei ao povo, até esse ponto onde nós vemos, irmãos, que Deus está tratando, Deus não está pregando um sermão, fazendo um discurso. Deus está tratando com o seu povo, da sua aliança. Deus está reafirmando a sua aliança, aquela aliança que ele fez com Abraão. Não sei se você se lembra, Gênesis capítulo 15, quando Deus chega a Abraão e Deus institui a aliança com ele. Lá a gente vê que Abraão cai no sono, Deus coloca Abraão em sono, e há essas mesmas imagens, relâmpago, há uma tocha ardente, fumegante, que não para de queimar, e vem a escuridão. É uma imagem muito semelhante, isso nos fala sobre Deus. Deus, o homem presenciando a Deus. E não sei se você se pergunta, né, por que isso? Por que quando Deus vê o homem, é algo que parece terrível, né? É algo que parece trazer medo, temor, e é o que aconteceu com o povo aqui, né? Eles pedem para que Deus não falasse diretamente com eles, mas que Moisés intermediasse a conversa. E a questão, irmãos, é que diante de Deus, diante da lei de Deus, Deus acaba de dar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, apesar de eles acabaram de ouvir, eles ainda não entenderam, não refletiram tudo que aquilo
significava, como os 10 mandamentos iria abranger toda a vida deles. Eles com certeza ainda não tinham compreendido a amplitude disso. Mesmo assim, eles já viram como isso seria difícil, como são leis difíceis de ser seguidas. Na verdade, nós sabemos que são impossíveis, mas como isso não seria fácil? No capítulo 19, eles disseram que eles obedeceriam a Deus, fariam o que Deus quisesse, o que Deus mandasse. E aí Deus dá os 10 mandamentos. E esse é mais um motivo de temor, de como que a gente vai fazer isso? E agora? A gente tem uma missão, mas a gente não tem como fazer. O que a gente faz? Então, tudo isso forma essa imagem, essa cena de medo. E eles estão assustados. E, irmãos, eu acho que o ponto principal aqui é como que nós, como pecadores, podemos ver a Deus, um Deus santo, e um santo como Ele é, um Deus perfeito. Não só um Deus perfeito, mas um Deus que está muito além de nós. Nós ficamos felizes quando a gente consegue fazer algo grande. Imagina que as crianças, quando você ganha uma caixa de Lego, que é uma casa enorme, uma mansão, e você vai montando bloquinho por bloquinho, você fica feliz. Ou então imagina você adulto quando você tem aquela missão impossível lá no seu trabalho, seu chefe te mandou fazer um relatório em 5 minutos, ou uma apresentação de PowerPoint para o diretor da empresa ver, e você tem 20 minutos. E aí você faz aquela apresentação que te dá orgulho. E aí você mostra, o seu chefe só te elogia, e todo mundo vê elogia. Sabe essa sensação que te dá por fazer algo que ali no momento parece grande? Pense, irmãos, no texto que nós lemos, no Deus que criou o mar para que a grande besta do mar habitasse no mar. Pense em Isaías 40, que fala que Deus mede as coisas com a sua mão. Deus cria tudo com a sua própria mão. Deus é aquele que faz os detalhes, cada uma das coisas. Então, pense em você diante de um Deus tão grande. E não só tão grande, mas num Deus santo. E você sabe quem você é. Você sabe que você não é santo. Pelo menos não no sentido literal de não pecar. Nós somos santos porque nós somos salvos por Cristo. Mas pense nessa situação. Não há como não temer, não há como não ser algo estupendo, grandioso, algo que traz temor mesmo. E isso nos faz entender que quando a gente entende, conhece a Deus, quando a gente sabe quem Deus é, a gente compreende quem Ele isso naturalmente ilumina a nós mesmos. Isso nos faz enxergar coisas que nós não enxergamos em nós mesmos. Isso nos faz enxergar a nossa natureza, o nosso pecado, a nossa condição miserável. E o meu segundo ponto, irmãos, é que eles compreendem a necessidade de se tornar santos. Eles enxergam isso, na verdade, porque eles ouvem do próprio Deus, né? De Moisés, que fala em nome de Deus. No verso 19, eles pedem a Moisés que intermedie essa conversa, e no verso 20, Moisés diz: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Deus quer que esse povo não peque. Deus está lá, dando a sua lei. Deus está falando com eles, para que eles compreendam quem eles são, para que eles compreendam sua pequenez, e para que eles entendam que eles precisam de uma nova vida. A lei, ela foi dada a isso, não para que ela seja cumprida, mas apontar o pecado. E o cristão pode, a partir da sua compreensão de quem ele é, a partir daí ele pode buscar uma nova vida, uma vida de santidade. Eles temiam não só aquela imagem, não só o ouvir a Deus, mas eles temiam ou saber que eles precisariam cumprir a lei de Deus.
e que eles, como eles fariam isso? É impossível. Então, é algo que fala não só sobre aquela imagem, mas quem nós somos e como nós vivemos. Deus quer que nós sejamos santos, que nós não pequemos. Deus quer que nos afastemos do pecado. E estava estudando, irmãos, e eu vi um pastor explicando sobre isso, e ele falou uma frase muito objetiva e muito boa. Ele falando sobre o temor de Deus, né? O texto nos fala, Deus quer que temamos a Deus. Às vezes às vezes não, a gente ouve várias vezes aí na internet as pessoas falando, Deus não quer ser temido. Alguém que é temido é alguém mau. Como Deus vai ser temido? E a Bíblia fala do temor a Deus, isso é bobagem, mas para talvez ficar mais claro, o que é o temor a Deus, ou o que é o verdadeiro temor a Deus? Porque, não sei se você percebeu, no verso 20, Moisés fala assim, não temais. E logo em seguida, e aí ele continua, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante dele. Então, não é para não temer ou é para temer? O temor vai estar entre eles, em suas vidas, e algo que vai deixar-nos claro sobre o que é o verdadeiro temor. E essa frase diz o seguinte, o temor de quem não conhece a Deus o afasta dele, enquanto que o temor de quem o conhece o afasta do pecado. Quando a gente não conhece a Deus, a gente ouve as pessoas por aí falando sobre Deus, sobre a Bíblia, pessoas que não conhecem a Deus. Isso afasta elas, né? Essa imagem de um Deus que governa o mundo, um Deus poderoso, um Deus santo. Isso isso afasta os pecadores, né? Os pecadores não convertidos. Porque qual é o pecador que não ama a Deus, que quer um Deus santo perto dele? Se ele não o ama, se ele não o quer. Então, um temor falso é aquele que afasta o homem de Deus. O temor verdadeiro é aquele que nos faz entender que nós somos quem nós somos. E aí, isso nos afasta do pecado. Esse é o temor verdadeiro. É o temor que nos mostra quem nós somos, quem Deus é. E qual é a nossa reação diante desse Deus. E por isso que nós vemos o povo temendo ali. Deus fala e o povo está apavorado. Ainda o texto ainda nos fala sobre testar, né? Deus está, no verso 20, Deus está vos provando. E a ideia de provar também é parecida com aquela história ali onde Abraão, Deus manda Abraão sacrificar seu filho. Lá o texto fala que agora ele teme a Deus. Sabe esse teste de Abraão, entregue o seu filho, sacrifique o seu filho? E aí Deus viu que Abraão realmente iria sacrificar o seu filho. E aí Deus fala assim, agora eu sei que você me teme. Esse teste, essa prova, fala diretamente sobre o temor a Deus. Abraão temia a Deus a tal ponto de poder entregar seu filho. Esse teste mostra quem Abraão era, ou o que ele cria sobre Deus, quem ele achava que Deus era, como ele viveria diante de Deus, uma vida de obediência. Aqui, irmãos, é algo parecido. Deus está dando a sua lei. E Deus quer saber, esse povo vai me obedecer? Eles vão viver verdadeiramente? Ou vai ser algo apenas emocional? Eles estão apavorados aqui. A situação é tensa. Eles vão ser levados apenas pelo emocional do momento? Ou isso vai realmente ser internalizado em suas vidas? Isso vai realmente mudar a sua vontade e as suas volições? Isso vai mudar suas ações? E se você lembrar, poucos capítulos a seguir, quando Moisés desce do monte, o bezerro de ouro já está construído ali. Então, eles com certeza demonstram o coração deles, demonstram que esse não é um temor de nós reconhecemos verdadeiramente quem somos e quem Deus é, e que nós precisamos viver diferente. Esse é um temor mais
emocional, de apavoro circunstancial, que não transforma ou não muda suas atitudes. E meu terceiro ponto, irmãos, a terceira coisa que nós vemos quando um pecador encontra Deus é que ele se dá conta de que ele precisa de um mediador. Imagina o seguinte, irmãos, imagina que você chega em casa, abre a caixa do correio e tem uma intimação lá para você depor, você está sofrendo um processo, qualquer que seja, e você sabe que aquilo não é real, ou pelo menos é uma falsa acusação, e você precisa se defender. Qual é a primeira coisa que você pensa? A sua primeira ação a ser feita? É procurar um bom advogado, certo? Alguém que vai te defender daquela injustiça, que vai defender a sua causa. É aquela pessoa que vai falar em seu nome, uma pessoa capacitada para mediar a situação, para que ela fale com alguém que tem poder de te absolver. Imagine isso, irmãos, essa situação. Esses homens estão apavorados diante de Deus. E eles não conseguem lidar com isso. E o que eles querem é alguém que vai intermediar essa situação. Alguém que vai falar em nome deles. Alguém que vai estar diante de Deus. Que vai se achegar a Deus e vai falar em seu nome. No verso 21, diz que o povo estava de longe, em pé. Porém, Moisés, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Moisés, como mediador daquele povo, aquele que Deus mesmo escolheu, Deus separou Moisés como um mediador deles. A gente vê Deus chamando Moisés lá na sarça, para que ele voltasse para o Egito, para que ele fosse o mediador da salvação daquele povo. E Moisés é quem vai a Deus. E Moisés ainda vai além. Moisés vai até a nuvem escura, ele chega mais próximo de Deus ainda. E com certeza seria um cenário ainda mais amedrontador. E Moisés vai em nome do povo. Moisés vai representar o povo, para que o povo pudesse ter alguém que falasse em nome deles. Às vezes a gente ouve pessoas dizendo que gostaria de ter um encontro com Deus, assim, sem intermediação. Sabe, talvez você já tenha ouvido alguém falar assim, eu gostaria de ouvir Deus falando comigo, de, sei lá, acordar em sonho, ver Deus e Ele falando comigo. E se você olhar para a Bíblia, se você tiver uma boa teologia, você com certeza vai saber que isso seria algo tão tão apavorante como essa situação aqui. Quem diz isso é porque não entende essa situação, não entende quem ele é, como ele precisa de Deus e quem Deus é. Então, quando a gente fala sobre temer a Deus, irmãos, vai muito além de simplesmente um medo fóbico, de um temor como eu tenho um medo de um rato. Algo, talvez até, eu tenho medo da morte, talvez coisas sentimentais. Temor a Deus, irmãos, é entender quem Ele é entender quão santo Ele é, quão grande Ele é, e é entender quem nós somos, e entender que nós precisamos de Deus, mas que nós não podemos nos achegar a Deus. Nós precisamos dEle, mas nós não podemos cumprir a lei para chegar a Ele. Nós não podemos fazer nada que esteja em nossas mãos para que a gente possa se achegar a Deus. E é algo difícil, irmãos. O que nós podemos fazer, então? Se a gente reconhece a nossa realidade, se a gente entende que a gente precisa se tornar santo, que essa é a vontade de Deus, isso é o que Deus deseja de nós, mas a gente sabe que a gente não tem nada que esteja em nossas mãos, nada que nós possamos fazer. Nós precisamos de um mediador, assim como esse povo tinha o seu mediador. E é importante a gente perceber, irmãos, que muito maior do que Moisés, como mediador daquele povo,
Moisés pôde falar com Deus, porque Deus com certeza não se mostrou como quem ele realmente é. Moisés pôde ali falar com Deus, em nome do povo. Mas Moisés não podia retirar o pecado daquele povo. Moisés não podia tornar aquele povo santo. Falar assim, de hoje em diante, ninguém aqui mais peca. Tanto é que quando ele desce do monte, ele vê o bezerro de ouro e ele quebra as tábuas da lei. Diante daquela situação, Deus acaba de falar com o povo. Deus dá os 10 mandamentos. Os próximos capítulos, Deus dá a sua aliança, os termos da aliança. Deus fala sobre o culto. Deus fala sobre várias coisas. E o povo constrói um ídolo, um bezerro de ouro, um Deus para eles, para que eles possam servir. O texto fala isso. Nos constrói um Deus para que possamos servir. E Moisés não pôde livrá-los do pecado. Moisés não pôde limpá-los de uma vez por todas. Isso nos faz enxergar que nós precisamos unicamente de Cristo. Cristo é o mediador perfeito. Abra sua Bíblia, irmãos, no Salmo 24. Salmo 24, um salmo de Davi, diz o seguinte: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes o estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Irmãos, o monte do Senhor é algo importantíssimo na teologia bíblica. O monte é onde Deus se revela. O monte dá a ideia de a presença de Deus ali, porque Deus estava ali. Deus deu a sua palavra diretamente aos homens. Deus falou com eles diretamente. Se lembra que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Mas os 10 mandamentos foi dado diretamente de Deus àquele povo. É algo especial. A lei de Deus não se resume aos 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos são importantíssimos diante da lei de Deus e do que Deus espera de nós. O texto fala, né? Então o monte tem um simbolismo grande, principalmente para os judeus. O simbolismo na Bíblia fala sobre a presença de Deus, sobre o grande poder de Deus. E o texto fala, quem pode subir no monte do Senhor? E nos leva diretamente a esse texto. Quem vai subir? Deus mandou que eles não subissem. E mesmo que Deus não tivesse mandado, quem seria o corajoso a subir no monte? Quem seria? O verso 3 continua. Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Quem é esse, irmãos? Somos nós, limpos de mão e puros de coração, que podemos subir no monte do Senhor e permanecer lá diante de Deus, firme. O limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face de Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Há uma pessoa que pode entrar. Há ordens para que os portões se abram. Acho que é Spurgeon que diz, né, um texto, ele pregando sobre isso, ele fala da grandiosidade de alguém batendo na porta, alguém que é digno para que os portões se abram. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Irmãos, diante de Deus, de um Deus tão grandioso, Cristo é o nosso mediador. Ele não é só o nosso mediador, ele é o mediador daquele povo também. Ele, anos depois, séculos depois de Moisés, ele vem como o mediador, o único mediador, o mediador por essência, por perfeição. Hebreus
nos fala sobre isso. Hebreus 3, versos de 1 a 3. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que tem aquele que estabeleceu. Jesus é infinitamente maior do que Moisés. Ele é o mediador real, o mediador por excelência. Hebreus 8, verso 6 diz: agora, com efeito, obteve Jesus ministério, tanto mais excelente, quanto é ele também, mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Aqui nós vemos que nós não temos mais a ordem de cumprir a lei, no sentido de nós devemos cumprir a lei porque, de alguma forma, ela nos salvaria. No Antigo Testamento, a lei só apontava para os pecados. Isso já era uma verdade. A lei não salvava ninguém. Mas aquele povo achava que salvava. E hoje, claramente, nós temos a história da redenção culminando em Cristo, claro, descrita. Nós conhecemos ela. Nós sabemos que a lei não nos salva. Fazer coisas, entregar sopas, cesta básica, emprestar dinheiro ou dar dinheiro, ajudar de qualquer que seja a forma, não traz salvação para a gente. Nós fazemos isso porque nós fomos salvos. E porque nós somos salvos, nós sabemos que nós devemos viver para Cristo. E uma das formas como nós vivemos para Cristo é fazendo boas obras. Nós não fazemos boas obras para ser salvos, mas nós somos salvos e por isso nós fazemos boas obras. Hebreus 9, verso 15, diz: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Deus enviou Cristo como mediador de uma nova aliança, uma aliança onde nós não temos que cumprir coisas, mas nós fomos escolhidos por Deus, Deus veio até nós, Deus nos deu sua lei, Deus vê que nós não conseguimos cumprir sua lei, Deus se achega a nós, nos perdoa, nos salva. A obra de salvação é inteiramente vinda de Deus. Nós sabemos que nós temos que viver uma vida de santificação. A santificação é algo que depende de Deus, mas depende de nós. Nós devemos agir. Mas a salvação é inteiramente vinda de Deus. Deus age e transforma os nossos corações para que aí nós possamos nos converter, e tudo isso por intermédio de Cristo. Ele é o mediador perfeito. O último texto, irmãos, Hebreus 12, 18 a 25, diz: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não lhe falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo que era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo, mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e às incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, e à igreja dos primogênitos, arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Irmãos, esse texto está citando o texto que nós lemos em Êxodo e falando que aquele povo não podia se chegar no monte. E ele fala que nós
nós podemos se achegar no Monte Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E aqui há a descrição. Não é mais daquele monte. Nós não precisamos mais nos aterrorizar por não poder cumprir a lei, por não poder cumprir os 10 mandamentos. Não no sentido de que nós seríamos salvos por ela. Nós devemos, sim, temer e nos entristecer pela nossa miséria, pelo nosso pecado de não conseguir cumprir isso. Mas o nosso temor, ele está respaldado em Cristo. Nós sabemos que, apesar de não conseguirmos cumprir nada disso, apesar de sermos falhos, a gente não consegue, irmãos, nem fazer... Sabe aquelas promessas de começo de ano? Vou perder 20 quilos e vou fazer academia o ano todo e um monte de coisa. A gente não consegue nem fazer um mês de academia. E a gente vai conseguir lutar contra o pecado, no sentido de sozinhos. Nós precisamos de Cristo. Nós devemos lutar contra o pecado. E em Cristo, o mediador perfeito, nós temos não só perdão do pecado, mas nós fomos libertos da escravidão do pecado. Nós fomos libertos para poder, sim, lutar em Cristo e vencer o pecado. Irmãos, eu tenho breves aplicações bem objetivas. Esse texto, irmãos, ele nos fala sobre Deus e o povo se encontrando. E essa é uma imagem de culto. É uma imagem onde Deus encontra o homem encontra Deus, onde o homem pode relacionar-se de alguma forma diretamente com Deus. E a gente vê como essa imagem é grandiosa, é algo sem palavras, é algo colossal. Deus se apresentando no monte e nós temos uma imagem forte. O povo temeu disso, nessa situação. E trazendo para o nosso contexto, irmãos, para a nossa vida. A gente não tem isso no nosso culto. A gente chega aqui na igreja no domingo e a gente não vê a igreja pegando fogo. Aliás, algumas igrejas a gente até vê, né? As igrejas pegando fogo por aí. Mas aqui a gente não vê. E a gente não vê literalmente a igreja pegando fogo, nem os trovões, nem a nuvem escura. Mas eu acho que talvez isso, não só isso, mas isso é uma das coisas que tem nos anestesiado, no sentido de como nós temos lidado com o culto, como nós temos entendido o culto. O culto é um momento, é mais um momento da semana, é mais um momento do dia. A gente chega aqui e ouve, canta, e aí o celular toca vibra lá, eu pego o celular e vejo lá, abro alguma coisa. Ou eu estou lendo a Bíblia no celular e começa a cair notificação e eu abro. Ou então eu começo a conversar, ou eu fico batendo papo, vou lá para trás. Ou é um momento onde eu estou planejando minha semana. Eu estou aqui, está tendo culto, o pastor está falando, mas eu estou aqui pensando, amanhã eu vou fazer isso, aquilo, outro, não tem comida em casa, vou ter que comprar uma pizza hoje, mas e o que eu vou fazer amanhã? Eu tenho que entregar aquele relatório. E às vezes a gente não entende, irmãos, a solenidade de tudo isso, a solenidade do culto. Apesar de Deus não se mostrar da mesma forma, nós deveríamos entender ainda melhor, porque nós temos a revelação, nós temos Cristo, nós sabemos de tudo isso, nós sabemos que nós estamos aqui hoje, nós podemos cultuar a Deus, nós podemos em casa orar a Deus, falar com Deus, ler a Bíblia, tudo isso em nome de Cristo. Nós oramos assim, nós falamos que em nome de Cristo nós podemos fazer isso. Então, imagine, irmãos, a bênção do nosso culto, de como as coisas são. E nós não damos muitas vezes valor para isso. Nós não entendemos a solenidade disso, do culto a Deus. Então, é algo para nós pensarmos. Nós temos compreendido, nós viemos aqui no culto, nós prestamos nosso foco, a nossa atenção, nós oramos, nós buscamos a Deus, ou a igreja acaba sendo um local social. É algo para nós refletirmos, irmãos. Outra aplicação, nós temos que temer a Deus. O temor a Deus é algo essencial para o crente.
Nós vemos, a Bíblia fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, mas nós podemos saber e ter paz de que em Cristo as coisas não são como eram. Nós já temos Cristo revelado. Nós sabemos que, apesar das nossas falhas, nós podemos pedir perdão a Deus, nós podemos pedir a ajuda de Deus para lidarmos com o pecado. E o texto nos fala que a lei, o temor a Deus, é algo dado para que aquele povo não pecasse. Como nós temos lidado com isso? Como nós temos vivido as nossas vidas em relação ao pecado? O pecado já se tornou algo bobo, banal, algo do dia a dia. Eu já faço as coisas tão mecanicamente, repetidamente, que acaba se tornando indiferente, eu já nem percebo mais. Nós entendemos que o mesmo Deus que se revelou naquele monte, que entregou seu Filho, é o Deus que nós servimos hoje. E que, apesar de nós não termos toda a força dessa imagem, dos trovões relâmpagos, do fogo, da montanha, apesar de nós não vermos isso, o Deus é o mesmo. E nós ainda sabemos que Ele é tão poderoso que Ele não só criou todas as coisas, mas Ele está restaurando todas as coisas. Então, nós temos lidado com o pecado. Como você tem lidado com os pecados que você já conhece? Nós temos convivido com eles lado a lado, se tornou algo indiferente. Nós precisamos pensar, meu irmão, sobre isso, orar a Deus, pedir para que Deus nos dê temor a Ele, para que a gente possa lutar contra os nossos pecados, para que a gente possa viver uma vida de santidade, não no sentido pleno, nós só seremos plenamente santos na Nova Jerusalém, com Cristo, ao lado de Cristo, mas nós já somos salvos, nós já somos santificados por Deus, não plenamente, mas nós já devemos viver uma vida de santificação. Então, reflita, irmãos, como você tem vivido? Pense sobre isso, na sua semana, como você tem vivido a sua semana? Às vezes a gente vê crentes que são santos no domingo, mas são demônios na semana. E não estou falando da nossa igreja, mas pense sobre isso, né? Pense como você tem vivido. Desculpa, a minha expressão soa mal, mas não estou falando isso. Eu estou falando isso como, de forma geral, como que a gente tem entendido, irmãos? Nós sabemos que nós somos criados para ser santos, para ser santo. Nós temos consciência disso? Ou isso parece mais uma ordem secundária que a gente lê na Bíblia? A gente precisa entender, irmãos, que um dia a gente vai ver isso de novo, a gente vai ver isso. Apocalipse, nós temos vários textos que nos falam dos relâmpagos, dos trovões, das vozes, tochas de fogo. Esse vai ser o dia do Senhor, o dia final onde a gente vai presenciar Cristo, face a face. E nós seremos julgados. E se nós estamos em Cristo, nós não seremos julgados pelo nosso cumprimento da lei. Nós seremos julgados porque Cristo cumpriu a lei. Então, tudo isso já foi pago. Mas como eu tenho temido a Deus diante de tudo isso? Se eu sei quem eu sou e sei que eu fui salvo, eu não posso ser indiferente ao pecado. Eu tenho que odiar o pecado. Eu tenho que... não pode ser algo tranquilo e banal em minha vida. Irmãos, vamos orar, pedir a Deus que Deus trate os nossos corações.